Meus irmãos, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui para juntos, em poucos minutos, trazer uma pequena reflexão dentro da proposta da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Para mim é uma grande honra poder compartilhar contigo este momento. Hoje, lição de número 5. Nós temos essa oportunidade, então, dentro da lição de número 5, trabalharmos o tema fruto do Espírito, o eu crucificado. Essa oportunidade é nos dada para que, em alguns minutos, nós possamos refletir. O texto áureo traz para nós Romanos capítulo 15, versículo 13, que diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Nós temos a leitura bíblica em classe, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Quando fala fruto do Espírito, nós já temos, esse texto sagrado de Gálatas, no capítulo 5. Vai trazer as obras da carne, mas também traz para nós o fruto do Espírito, mais precisamente no versículo 22. Sendo assim, nós podemos caminhar dentro da proposta que nós temos para refletir com muita serenidade, pois o tema já diz fruto do Espírito, Quem é cheio do Espírito deve desejar, deve querer arduamente o fruto do Espírito na mesma intensidade que ele deseja os dons espirituais. Não adianta eu querer muitos dons espirituais e às vezes falta para a minha vida o fruto do Espírito, Então eu preciso desejar, além dos dons, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é testemunho muito claro do eu crucificado com Cristo. As minhas vontades já não tem mais valia. A vontade de Cristo é que prevalece na minha vida. Fruto do Espírito é isso, É muito comum, às vezes, nós acharmos que temos razão. Mas quando compreendemos a grandeza de Deus e deixamos as Escrituras fazer a vontade dela em nossa vida, nós não temos mais direito, não temos mais razão, mas sim a grandeza dos céus vem brilhar em nossa vida. Isto é fruto do Espírito. O fruto do Espírito nós entendemos que é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja, no lar, na convivência com os descrentes, no trabalho e na sociedade. Ou seja, fruto do Espírito, aonde eu estiver, aonde eu pisar, aonde eu chegar, o fruto do Espírito tem que ser manifesto, tem que ser visto na minha vida. Independe com quem eu esteja, independe em que lugar eu fui. O fruto do Espírito tem que ser revelado. O fruto do Espírito nós entendemos que é a expressão do Espírito na vida do crente. Então, sendo assim, a minha caminhada vai sempre mostrar que o Espírito Santo é que está presente, manifestando a sua grandeza por intermédio da minha vida. E compreendemos que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Se é processo de amadurecimento, não é de uma noite por dia, requer tempo. A moldagem demora e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, não é aquilo que no passe de mágica, na linguagem popular. Há um tempo crescente. Este tempo crescente é demorado. Alguns demoram mais, outros menos, mas é demorado. Mas uma coisa é certa. Eu e você precisamos querer o fruto do Espírito. E para querer, eu preciso desejar ser moldado pela vontade divina. É interessante nós notarmos isso, que o apóstolo Paulo, ele apresenta, no versículo 22, ele apresenta 9 frutos do Espírito. Interessante, nós vimos na lição anterior,
novos dons espiritual de 1 Coríntios capítulo 12 e mais alguns outros na lista, mas agora ele traz 9 frutos, como se colocasse lado a lado um com o outro. Um depende do outro. Eu preciso dos dons, preciso também do fruto. Não posso viver sem o fruto. Há uma guerra, há uma luta muito grande no nosso dia a dia, dentro do eu, né, e a vontade divina, mas que a vontade divina venha prevalecer, meus irmãos. A nossa estadia aqui na terra, ela é muito curta. Mais uma vez, a palavra traz fruto. Ser fruto está no singular, é bom nós notarmos isso, né? Porque não é frutos e sim fruto. Nós vamos entender que a forma do singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Por isso singular, porque 9 se une e há uma unidade. Essa grandeza que nós temos dentro da fé cristã. Não podemos perder isso nunca. Entender que a fé cristã ela está relacionada a uma humildade, uma submissão e a santidade. Tudo isso revela e reflete o fruto do Espírito. Mais uma vez, eu não posso viver cheio do Espírito Santo, pensando nos dons espirituais e esquecer do fruto. Uma coisa não vive sem a outra. Eu preciso, então, ser alguém que tenha o fruto, que tenha dons. Certo, meus queridos? Nós não podemos perder isso. Sendo assim, a diferença é a relação entre fruto e os dons do Espírito. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a origem na mesma fonte. Qual é a mesma fonte? A fonte sempre é Deus. A função é glorificar a Cristo, exaltar no nome santo do Senhor. Nós não podemos perder essa grandeza. A primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito apresentado pelo apóstolo Paulo é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. Sem o amor não se constrói nada, né? Sem o amor se constrói castelos de areia, hipocrisias, coisas que se detonam, que acabam com o tempo. Pode até durar, alguém pode até achar que vai sobreviver, mas vai se findar. Mas a lista do fruto do Espírito inicia com amor. Em algumas traduções traz caridade, esta prática do amor. Os dons da igreja. Convém lembrar aos nossos irmãos, mais uma vez, que os dons espirituais são importantes, não podemos desprezá-los, né? Os dons são comparados a um andaime numa construção. Vai colocando um andaime e a igreja é o edifício, vai sempre construindo, né? Está sempre sendo feita esta obra. No céu não haverá necessidade de dons, pois eles são a necessidade imperiosa na vida da igreja hoje. Então, dons espirituais é esse andaime dentro da construção. Chegou no céu, cessa, não tem mais necessidade de dons espirituais. Nós precisamos sempre ter isso em mente. Mais uma vez, dizendo para os nossos irmãos, há uma guerra, uma oposição entre carne e espírito. Por isso, Gálatas capítulo 5 vai nos trazer, né, essa grandeza dessa relação, carne e espírito. Nós precisamos então tomar cuidado para não ser legalista, conforme diz a oposição entre o espírito e a carne. O que seria ser legalista? Viver de acordo com a lei, né? Dependendo da proposta da carne, e não entendendo a grandeza do Espírito. Eu preciso compreender a grandeza do Espírito. Isso é um perigo, e o que aconteceu com muitos judaizantes da era apostólica. Por isso, Deus usa o apóstolo Paulo dentro da inspiração para escrever. Muito cuidado com o egocentrismo. Eu, somente eu, mais ninguém além do eu, né? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e nós possamos entender que nós temos fraquezas, temos falha, mas a carne não pode prevalecer. O fruto do Espírito tem que estar muito claro, muito nítido em nossas vidas. Não podemos esquecer isso. Sendo assim, meus irmãos, nós precisamos compreender que os vícios da carne, que está listado lá para nós
no capítulo 5, né? São vários, não fazem parte da vida do cristão com propósito, certo? Mais uma vez, fruto do Espírito, o eu crucificado. Eu preciso entender que quem mora na minha vida é o Divino Espírito Santo e é a vontade soberana dos céus que prevalece. Que Deus em Cristo abençoe mais e mais a tua vida e ilumine o teu entendimento.